crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sei que vocês não têm como me responder, né? Ou melhor, vocês podem me responder, a tia só não vai ouvir. Mas eu espero que esteja tudo bem, que a casa de vocês esteja sendo abençoada pelo nosso Deus, que tudo aí esteja correndo bem. Tudo bem? Então, olha só. Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo, pra gente cultuar a Deus juntos, né? Mais uma vez. Vocês estavam aí 2 semanas sem me ver, né? Viram tia Natália semana passada, mataram as saudades. E agora vocês estão de novo comigo. Pra quem não me conhece, eu sou a tia Sabrina. E a gente tá se vendo agora mais regularmente, né? Para poder falar do amor de Deus, falar das coisas boas, dos atributos de Deus e louvar ao nosso Senhor, não é isso? Falando em louvar, tá chegando aquela hora muito boa que todo mundo gosta, eu particularmente gosto muito e sei que vocês também, mas tem uma condição para aquele momento que a gente gosta. Não pode estar sentado, não pode estar deitado, não pode estar assim, ó, jogado no sofá. Tem que estar em pé, festejando, porque é a hora de louvar a Deus. E falei do que era a hora, né? Pois é hora de louvar a Deus. E esse momento, o momento de louvor a Deus, é um momento de festa, de alegria. A festa no céu quando a gente cultua a Deus. Quando a gente louva, quando a gente ora, quando a gente se alegra. Tá bom? Então, vamos fazer uma oração antes desse momento de louvor? Vamos lá? Então, fechem os olhos de vocês e a tia vai fazer essa oração. Lá no final a gente ora daquele jeito juntinhos, tá bom? Feche os olhos de vocês, abaixa a cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo nosso dia, pela nossa noite, por todos nós, pelas nossas famílias. Te peço que o Senhor nos dê um culto abençoado. Aliás, que o nosso culto seja abençoado, Pai, um culto prestado a Ti, que possamos louvar, engrandecer Teu nome, ouvir da Tua palavra e aprender e aplicar na nossa vida. É o que eu tenho que te pedir e te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, agora que nós já oramos, nós vamos para aquele momento muito especial de festa, de alegria. Tem que ser um momento muito alegre, hora de louvar a Deus. Vamos lá? Então, vamos louvar! Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia.
você vai aprender. O nome dos 12 apóstolos de Jesus foram chamados para ser anunciantes do reino de Deus. Agora você vai aprender. O nome dos 12 apóstolos de Jesus foram chamados para ser anunciantes do reino de Deus. Cristo chamou 12 para apóstolo seu. Era Simão, Pedro, Felipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Você vai aprender. O nome dos 12 apóstolos de Jesus foram chamados para ser anunciantes do reino de Deus. Agora você vai aprender. O nome dos 12 apóstolos de Jesus foram chamados para ser anunciantes do reino de Deus. Cristo chamou 12 para apóstolo seu. Era Simão, Pedro, Felipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Cristo chamou 12 para apóstolo seu. Era Simão, Pedro, Felipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Voltamos. E aí, gostaram? Louvaram o Senhor com muito fôlego, com muita força de vontade? Olha, eu tô esperando o vídeo de vocês, hein? Eu ainda não recebi, nem eu nem tia Natália, não recebemos os vídeos de vocês louvando ao Senhor. Eu ainda não vi, estamos esperando, hein? Tia Natália também tá esperando por isso, porque a gente fica muito feliz em ver vocês louvando a Deus muito alegres, tá bom? E participando do culto também. Então, pessoal, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, muito intrigante por sinal. Você já foi castigado? Já ficou de castigo por alguma coisa? Eu já, várias vezes. Quando era mais nova, né? E vocês, já ficaram? Acho que sim, alguns já, né? Outros não. Então, mas você já ficou de castigo injustamente por uma coisa que você não fez? Pensa aí. Pensa, se você não fez e aí alguém disse que você fez e você acabou sendo castigado. Já aconteceu isso com você? Pois é. Tem uma outra coisa, uma outra pergunta. Você já foi castigado tendo feito coisa certa? Essa é a pergunta mais estranha, né? Será que você já foi castigado porque você arrumou a sua cama? Ou você já ficou de castigo porque você guardou seus brinquedos? Ou já ficou de castigo porque dividiu o lanche com um amigo? Só coisas boas, né? Tia só falou de coisas corretas e boas, né? Que agradam a Deus e que agradam os nossos pais, né? A gente está sendo obediente, vai agradar os pais de vocês. Vocês serem obedientes, fazer coisas boas, né? Mas, você já recebeu castigo por isso? Não, né? Isso eu tenho certeza que não, porque não faz sentido. O que é o castigo? É uma punição, né? É uma punição em forma de aprendizado. Você deixa de fazer uma coisa para que você, pare e pense no que você fez de errado, para que você reflita e não faça mais de errado. Não é isso? Pois é. Por que a tia perguntou isso pra vocês? Porque hoje eu vou falar pra vocês de uns apóstolos, inclusive entre eles está o Pedro, que foram acusados e castigados injustamente. E pior do que isso, eles foram castigados por estarem fazendo a coisa certa. Onde já se viu, né, gente? Por estarem fazendo a coisa certa. Não faz sentido, né? Mas isso aconteceu. A tia Natália falou com vocês na semana passada sobre os primeiros cristãos, né? Sobre a festa de Pentecostes, sobre como os apóstolos entenderam o que era o Espírito Santo, né? Quando eles receberam o Espírito Santo pela primeira vez. Hoje não precisa de uma chama de fogo descendo do céu, de um vento muito forte
pra gente saber que o Espírito Santo está com a gente não precisa. Por quê? Nós já viemos aprendendo ao longo dos tempos que a presença de Deus, né, a presença do Espírito Santo, ela está em nós e a gente sente no nosso coração, não é isso? Só que naquela época, né, assim que Jesus morreu e ressuscitou e voltou para o céu, os discípulos, né, chamados apóstolos, e aí, lembra até que a tia Natália explicou lá no comecinho, quando a gente começou a falar de discípulos, ela falou da questão de discípulos e apóstolos, né? E apóstolo significa enviado. Então, esses apóstolos são aqueles 12 discípulos escolhidos. A gente fala apóstolo porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles começaram a ser chamados de apóstolos, tá ok? Esses apóstolos, depois que Jesus morreu e ressuscitou e voltou para a glória, né? Foi morar lá com Deus, lá no céu. Eles ficaram sabendo, né? Na verdade, antes de Jesus morrer, ele avisou a eles que ele deixaria um consolador, que era o Espírito Santo. Lembra que a tia Natália explicou isso para vocês semana passada? Pois é, da primeira vez eles entenderam como recebeu esse Espírito Santo com aquela festa, né, de Pentecostes, onde as pessoas todas se entendiam e ficou muito claro que o Espírito Santo estava ali fazendo essa tradução, ajudando todo mundo. Mas hoje a gente já sabe como funciona, o Espírito Santo está em nós. Por que a tia está falando isso? Porque aquelas pessoas ali que se converteram foram os primeiros cristãos, né? Quando Pedro fez aquele discurso falando sobre a vida de Jesus, falando sobre o Evangelho, a gente teve ali, né, aquele monte de pessoas que se converteram, que aceitaram Jesus como o único Senhor e Salvador. Essas pessoas foram os primeiros cristãos. E nós estamos nessa linhagem de cristãos, né? Muitos cristãos vêm aparecendo ao longo do tempo, porque a gente vai aprendendo de Jesus. Lembra que eu dei exemplo na semana retrasada do brigadeiro? Quando a gente vê uma coisa muito boa, a gente come aquela coisa boa, a gente conhece, a gente passa para outra pessoa e essa pessoa fala para outra e assim a gente vai contando um para o outro. Assim é o Evangelho de Jesus. E o que acontece? Depois que Jesus foi para lá, depois dessa festa de Pentecostes, ocorreu que os discípulos saíram por aí, espalhando a mensagem de Deus, espalhando a mensagem do que Jesus fez. Só que, gente, tem gente que não acredita que Jesus era o Filho de Deus. Até hoje, vocês sabiam disso? Que tem gente que não sabe e não acredita, na verdade, não quer acreditar que Jesus, um homem carne e osso, assim, ó, pele, igual a mim, igual a você, foi enviado de Deus. Eles acreditavam que esse enviado seria uma pessoa diferente. Não seria uma pessoa, seria uma coisa diferente. E que até hoje, na cabeça de algumas pessoas, esse enviado não veio. Mas a gente sabe que sim, porque quem foi enviado foi Jesus. E a mensagem que os apóstolos precisavam falar para as pessoas era essa. Era simplesmente isso, contar para todo mundo, que é o que a gente precisa fazer. É contar para todo mundo essas coisas. Contar que Deus enviou Jesus para morrer por nós, que o nosso pecado, ele precisava ser pago de alguma maneira e que o salário do pecado é a morte. Por isso Jesus morreu para levar os nossos pecados sobre ele, que foi uma morte de cruz, que foi uma morte triste e dolorosa, mas que ele ressuscitou. Tudo isso eram o que os discípulos, né, os apóstolos falavam. E o que acontece? As pessoas que não gostavam tinham às vezes medo, outras tinham raiva, né, outras tinham inveja de ver aqueles homens falando essas coisas e operando milagres, porque o Espírito Santo ficava com eles e dava a eles a capacidade, o temor do Senhor de realizar milagres assim como Jesus realizava. E aí essas pessoas de fora que não acreditavam ficavam muito chateadas com isso. Tudo isso que a tia tá falando tá lá no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 14. A tia não tá lendo porque é um texto muito grande, então eu preferi não ler agora, tudo bem? Mas tá lá em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 14, se não me engano, até o versículo 42, tá? Então, isso aconteceu, eles não estavam satisfeitos, as pessoas não estavam satisfeitas de ver esses apóstolos pregando a palavra de Jesus, né? Falando dessa palavra, falando de uma pessoa que eles não acreditavam existir. E por isso, o que eles fizeram? Mandaram prender os apóstolos. Isso mesmo, prender, assim, ó. Pensa, numa cadeia, numa cela. Isso mesmo, numa prisão. Mandou prender eles, porque eles acreditavam o seguinte: se eu prendo as pessoas que estão falando desse tal Jesus, eu vou prender também a palavra, porque se eles estão presos, naquela época não tinha telefone, não tinha e-mail, né? Então eles não iam poder se comunicar. Então tudo aquilo que eles estavam falando e essas pessoas achavam que era mentira, eles prenderam. Já que prenderam as pessoas,
prenderam tudo isso. E assim eles acharam que iam resolver, mas não resolveu. Porque Deus mandou um anjo que foi lá e abriu a cela da prisão. Isso mesmo. Ele libertou Pedro e os outros apóstolos. Mandou eles voltarem. Falou, olha, tô libertando vocês. Voltem para o templo onde vocês estavam pregando e continuem pregando. E assim eles fizeram. Voltaram para lá, pregaram. De manhã cedo, quando foram procurar, tava lá tudo fechadinho, bonitinho, lá na cela, mas os apóstolos não estavam mais lá. Eles estavam no mesmo lugar onde eles foram presos, lá num templo que eles utilizavam, pregando a palavra de Deus. E aí, eles levaram uma bronca e falaram, mas eu prendi vocês. As autoridades ficaram enfurecidas com esses apóstolos. Falou, poxa vida, eu prendi vocês, eu falei que vocês não podiam falar a palavra, ficar falando essa história aí mentirosa. Mas os apóstolos falaram que iam continuar fazendo. E assim eles continuaram. E assim é a vida dos cristãos. O cristão sofre perseguição, às vezes fica com medo. Os apóstolos sofreram um monte de coisa. Imagina só você ser preso. De repente eles poderiam, quando amanheceu e que eles foram libertados, eles poderiam ir para casa correndo, descansar, tomar banho, dormir, né? A gente não sabe quais eram as condições na prisão e normalmente não são muito boas, né? Você tá preso. Mas não, eles foram continuar falando e cumprindo o que Jesus tinha mandado que eles fizessem. Muito bonita essa história, né? É um exemplo de fé e de perseverança desses apóstolos e que a gente tem que aprender com eles. Por quê? Hoje a gente vive no Brasil. No Brasil a gente tem liberdade para falar de Jesus. Nós não vamos ser presos por falar de Jesus. E graças a Deus por isso. Porque existem países que as pessoas são presas, perseguidas, mortas, elas são até mortas por falarem de Jesus. E eu e você não somos, nós somos livres para falar de Jesus o quanto a gente quiser. E isso é maravilhoso, a gente tem que aproveitar. Agora, se o seu amiguinho zombar de você, você vai pra igreja, eu fico em casa jogando, você tem que ir pra igreja, aquilo é chato, ou ficar zombando da roupa que você usa, porque ela ou ele usa uma roupa que sua mãe, seu pai não deixa. Não, você usa, que bobeira, só porque você é crente. Esquece, deixa isso pra lá. Você vai fazer a sua parte de mostrar pra Deus que você segue a Ele. Você sabia disso? A gente tem que fazer a nossa parte. Você vai falar de Jesus pros seus amiguinhos. Se eles quiserem ouvir, graças a Deus. E Deus faz uma festa no céu quando alguém aceita Ele como seu Salvador. Se isso ainda não acontecer para aquele amiguinho, não tem problema. Você não precisa desfazer a amizade, mas também não precisa se envergonhar de ser cristão, de vir à igreja, de trazer a Bíblia para a igreja. Lembra que a tia fala que a gente tem que trazer a Bíblia? Tem gente que tem vergonha de trazer a Bíblia. Vocês sabiam disso? Tem gente que tem vergonha, bota a Bíblia dentro da bolsa que é para ninguém saber que tá indo para a igreja. Nada disso. Se você quiser botar numa bolsa, você pode botar. Na mochila, você pode colocar, com certeza. Mas se você quiser trazer a sua Bíblia na mão, não tem problema. É um orgulho, é alegria a gente servir a Deus, tá bom? Para fechar, eu quero que vocês leiam comigo Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, lembra? Marcos, Evangelho, lá no Novo Testamento, tá bom? É o terceiro livro dos Evangelhos. Vem Mateus, Marcos... Aliás, é o segundo livro, Mateus, Marcos, tá bom? Do Novo Testamento. Marcos 16, versículo 15, diz assim, ó. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Esse ele é Jesus, tá bom? E vamos tentar memorizar esse versículo pra gente não se esquecer nunca mais. Vou repetir, ó. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciam o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Então, pessoal, gravem esse versículo, não se esqueçam. Quando vocês retornarem, quando a gente voltar a se ver pessoalmente aqui na igreja, a gente vai fazer bastante atividade para gravar todos esses versículos que a gente vem falando, tá bom? Agora vamos orar para encerrar. Peço que vocês fechem os olhos e agora a gente vai fazer uma oração juntos. Eu falo e vocês repetem. Vamos lá? Fechem os olhinhos de vocês, abaixa a cabeça. Vamos lá, oremos. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, por este culto. Te peço perdão
pelos meus pecados. E te peço que nos ajude a aprender a ter fé e perseverança, assim como os discípulos. Muito obrigado por tudo. Fica com a gente nesse dia e nessa semana. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O amém eu tenho certeza que vocês falaram bem grande junto com a tia, né? Pois é, o amém é aquela confirmação da nossa oração, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês estejam muito bem, que vocês tenham entendido e aprendido com esses rapazinhos aqui, tá bom? Peço a vocês que, mandem um grande beijo pros pais de vocês, pra todo mundo. Fala que a tia tá cheia de saudade e um beijo pra vocês. Até a próxima.